twitter.com/DilmaraOliveira, eu estou esperando a sua mensagem. Participa aqui com a gente, você pode interagir comigo, com os comentaristas, dar sua opinião, mandar abraço, o que você quiser. Manda a sua mensagem que a gente está esperando. Bom, e o Cuca viu bem de pertinho aquilo que todo mundo já estava vendo há um tempão, as deficiências do Atlético. O treinador, é claro, ainda está aí em período de observações, mas o campeonato não espera. Há menos de uma semana no comando do Atlético, Cuca tenta implantar uma nova filosofia de trabalho o mais rápido possível. O Cuca chegou, optou por 4-4-2. Nós jogadores nós temos que trabalhar e adequar o mais rápido possível ao esquema que o treinador gosta. E fazendo o trabalho tático com o Cuca para a gente, o mais rápido possível, pegar a filosofia de trabalho dele. Na primeira partida no comando da equipe, o treinador viu muitas deficiências. O Galo falhou na defesa. E como perdeu gols no ataque. Agora o treinador tem pressa para resolver todos os problemas. Guilherme é uma boa opção para as questões ofensivas. Já venho trabalhando, hoje foi um dia muito bom também aqui nesse coletivo. E caso ele opte pela titularidade, eu já estou pronto. Já na defesa, Cuca pode improvisar Serginho na lateral direita. Dudu Cearense e Felipe Souto disputariam a vaga no meio-campo. Na zaga, é certo, o Erley reaparece no lugar de Leonardo Silva, que cumpre suspensão. Estamos num momento que nós temos que pensar no clube, temos que pensar no nosso grupo, porque a cada jogo que passa a situação está ficando mais complicada. E se o Cuca optar por mim, espero poder entrar e ajudar a equipe, pelo menos buscar um ponto fora de casa. Todas essas mudanças vão ser testadas em apenas um coletivo. Afinal, todo mundo sabe, o campeonato não para. Tempo é um produto em falta aqui na cidade do Galo. Se o técnico Cuca tem pressa para remontar o Atlético, a sequência de jogos é um grande problema. Neste domingo, o adversário é o Curitiba, lá no Paraná. Na quarta-feira, o Corinthians em Ipatinga. Depois, no sábado, o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Na terça-feira seguinte, de novo o Botafogo. Partida de volta da Copa Sul-Americana. E para fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no domingo, o clássico contra o Cruzeiro. Eu acho que para o Cuca, em relação ao trabalho dele, seria bom uma semana cheia, sem jogos. Mas eu acho que, pelo outro lado, na situação que vivemos, eu acho que é bom, porque dá a oportunidade de sair dessa situação logo. E aí, mais para frente, procurar ter esse tempo para treinar e para ajeitar a equipe da forma que ele queira. Pressa de verdade é da torcida. Ela não aguenta mais ver o time lá embaixo. É difícil até da gente falar com a torcida do Atlético nesse momento, porque ela, como disse o Flavinho, já não aguenta mais, né? Coletiva essa manhã, Renan voltando à condição de titular, o Serginho na lateral, Hever e o Erley na zaga, na outra lateral, Guilherme Santos, o meio com Toró, Felipe Souto, Richarlison, Bernard e Caio, na frente o André, então ele vai no 4-5-1. Pelo menos é o que pareceu. Durante a atividade, ele chegou a colocar o Guilherme no lugar do Bernard. A gente tinha a impressão que o Guilherme retornaria a essa condição de titular, mas não foi o que aconteceu. Lembrando que o Barbiroto, que era o treinador de goleiros, foi embora. O pessoal estava brincando comigo no Twitter, porque eu disse ontem na Band News que era preciso olhar essa questão do treinador e tal. O pessoal falou que quer ser meu amigo, porque ele caiu otário. Mas cada vez já era uma situação meio que prevista, né, Felipe? E um passarinho verde me contou que o Atlético está atrás para poder buscar o Oscar Rodrigues de volta, que era o preparador no ano passado, quando o Dorival estava aqui e que o Renan Ribeiro foi muito bem. Hoje está no Santos, foi campeão da Libertadores e é um cara que tem muito prestígio, é um excelente profissional. O Atlético teria oferecido um valor muito alto para ele em termos de salário, só que tem um entrave de que ele tinha feito um compromisso com o Santos de ficar até o Mundial de Clubes. E isso casa bem com aquela ideia que o Calil tem de montar uma comissão técnica fixa com profissionais de ponta. O Oscar é de ponta, sem dúvida alguma. Agora, o passarinho que te contou é verde? É preto e branco. Tá. O meu passarinho, que não tem muita cor, também não falou que o Flávio Tênis também está na briga. É outro grande profissional, sem dúvida alguma. Que eu não sei até hoje porque que o Atlético, né, é que o Leão veio e todo mundo conhece o Leão, né? Ele veio com aquela, né, comissão técnica, aquela história dele lá e tal, e aí o Flávio acabou indo, mas o Atlético tem a intenção de formar uma comissão fixa e aí talvez por isso o Flávio volte nesse sentido. Como eu disse agora há pouco, é outro grande profissional também, o Flávio Tênis, responsável direto por essa ascensão do Jefferson, que chegou até a seleção brasileira. Agora, vamos falar do time, né? Eu esperava realmente
muitas mudanças já em relação ao primeiro jogo do Cuca, para essa partida contra o Coritiba. Apostava até em 2 jogadores que não estão, que são do Cearense. Eu achava que ele ia entrar no meio, possivelmente na vaga do Toró, mas o Cuca quer o Toró para poder dar uma proteção maior à zaga. E apostava também no Guilherme, que inclusive no coletivo de ontem teve um grande desempenho, fez 4 gols. E aí, quem sabe, talvez o Cuca esteja guardando aí uma surpresa, né, de botar o Guilherme nessa equipe para o jogo lá em Curitiba. Mas o fato é que já dá uma melhorada. Para mim, o Renan Ribeiro reassume com justiça a vaga de titular. O Giovani, tudo bem, pode não ter comprometido diretamente como o Renan fez em alguns lances, como aquele do Atlético Goianiense. Mas é um goleiro que não inspira confiança, não passa confiança para a defesa. É aquele que a gente costuma falar que chama gol. Então, eu acho que é uma volta bem-vinda para o Renan, que é um jovem goleiro de muito potencial. Na verdade, o Cuca ainda está fazendo as suas observações, né? Quando a gente questiona por que não o Guilherme voltando, né? Às vezes ele está querendo esperar mais um pouquinho, né? Agora, acho que o Renan foi uma decisão acertada. Eu também acho. Mexer em goleiro é sempre muito complicado. Acho que vocês tocaram no ponto. A preparação de goleiros do Atlético era muito questionável. Goleiros que vinham para o clube com um histórico muito positivo, não deslanchavam, e outros que também eram apostas, como o Renan. E a coisa não acontece. O goleiro não tem uma sequência no Atlético. Alguns têm um fundamento que, num determinado momento da carreira, é muito bom, a saída de bola, etc., a saída do gol. De repente, já começa a falhar nessas coisas básicas para um goleiro. Agora, em relação ao Cuca e o time do Atlético, é um pouco complexo, porque nenhum treinador chega e ajeita a casa em tão pouco tempo. O Cuca, quando chegou no Fluminense, teve aquela reação espetacular, demorou até o time engrenar. Até o Dorival Júnior, ano passado, também, naquela missão sensacional de tirar o Atlético do rebaixamento, também demorou a conseguir fazer o seu trabalho ser sentido pelo elenco. No momento agora é muita conversa, muita motivação, tentar acertar posicionamento, mas ele não tem realmente muito o que poder fazer nesse momento de jogos 2 vezes por semana. Porém, eu gostei das mexidas do Cuca, acho que alguma coisa tinha que acontecer com esse elenco, posso até discordar dele em uma ou outra mexida tática que ele fez, porém, gostei até das mexidas que ele fez no jogo contra o Botafogo. Como as tentativas. A capacidade que ele teve, por exemplo, de com uma mudança apenas corrigir a questão do Patrick. Né, de deslocar um aqui. Não precisou fazer 3 mudanças para poder fazer. A mudança foi bacana. Tira o Patrick. Tira o Patrick. É verdade. Você tem um jogador que está sendo contestado, está sendo massacrado pela arquibancada, e ainda e o time do Atlético ainda tentando fazer a saída com o Patrick toda hora. Isso reflete no time, não tem como. O time inteiro fica... Aí você não vai mandar mais a bola para o Patrick, o que ele vai fazer? Número? Então, com uma mudança, ele conseguiu corrigir essa questão. Depois, também, com a entrada do Mancini, uma mudança que ele fez, todo o time girar de uma forma totalmente diferente. Ou seja, é um rapaz que está observando o que está acontecendo. Ou seja, ele sabe o que fazer. Ele está tendo um pouco mais de controle do que ele precisa para o Atlético conseguir sair dessa situação que está. Porque elenco, pelo menos numeroso, o Atlético tem. Agora, Felipe, melhora um pouco a saída de bola do Atlético com essa formação de meio, que é uma preocupação. Com o Felipe vai melhorar. Eu também acredito nisso. O Felipe Souto é um jogador que vinha muito bem, né, até se lesionar, ter que passar por cirurgia. Ele dava um equilíbrio muito bom ali para aquele meio de campo, um jogador que faz o simples, joga feijão com arroz, não inventa, mas tem a sua parcela fundamental de importância dentro da equipe. Pela direita também o Serginho, mostrou, inclusive, quando jogou nessa função contra o Botafogo, que entrou muito bem, saindo em velocidade pelo lado, que não tinha antes. Agora, uma situação que precisa ser revista é a presença do Caio nesse meio de campo, que não tem acrescentado nada até o momento. Olha, eu não entendo a presença do Caio nesse time do Atlético, sinceramente. O Cuca gosta dele, né? Jogou com ele no Paraná, no Flamengo, tentou. O que ele fez para ser titular absoluto do Atlético? Eu ainda não consegui descobrir. Né? Deve ser contratado. Olha só, então vamos conferir a classificação do Campeonato Brasileiro e a rodada do final de semana, 16ª. O Corinthians lidera com 33 pontos, mesma pontuação do Flamengo, que vem em segundo com um jogo a menos. O São Paulo tem 31, o Vasco 27, o Palmeiras também tem 27. O Botafogo 25 pontos, o Internacional vem em sétimo com 22, a mesma pontuação do Figueirense na 8ª posição. O Fluminense é o 9º com 21 pontos, o Coritiba o 10º com 18. Mesma pontuação do Cruzeiro, do Ceará, do Bahia. O Santos é o 14º com 15 pontos. O Atlético também tem 15. O Grêmio, a mesma pontuação.
Em 17º, o Atlético Goianiense com 13 pontos. O Avaí também tem 13. O Atlético Paranaense tem 12 e o América continua na lanterna com 11 pontos. Neste sábado, às 18h30, tem São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi. Atlético Goianiense e Santos no Serra Dourada. Cruzeiro e Avaí no Parque do Sabiá. Às 21 horas, Botafogo e América no Engenhão. No domingo, às 16 horas, tem Corinthians e Ceará no Pacaembu. Vasco e Palmeiras em São Januário. Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli. Coritiba e Atlético no Couto Pereira. Às 18h30, Grêmio e Fluminense no Olímpico. E Bahia Internacional em Pituaçu. Eu destacaria Vasco e Palmeiras nessa rodada toda. Eu acho que, né, legal, depois de ontem e tal, né? Acho que é o destaque da rodada, né? Esquecer a Sul-Americana, agora pensando no brasileiro, é realmente um jogo que chama atenção. Agora, Palmeiras que voltou para São Paulo e voltou de ônibus. Leito, Felipe falou, volta todo mundo de ônibus Leito, depois que a gente vai retornar. Agora, o que chama atenção também, né, Edmara, mas triste é ver o futebol mineiro não aparecer nem naquela primeira página da tela de classificação, né? Não. Eu acho que Atlético e Cruzeiro, principalmente pela organização, pela estrutura que tem de trabalho, salário em dia, essas coisas todas, deveria, no mínimo, estar entre os 10 primeiros. Eu diria, Felipe, para o Romero comentar em 30 segundos, é inadmissível. É inadmissível, pelo investimento que tem, inclusive de futebol de base, o Atlético sendo campeão na base. O Cruzeiro e o Atlético todo ano ganham um título importante na base, impressionante. Se não é no Brasil, é no exterior. Ou seja, o tanto que eles investem, precisa de um resultado melhor. Aí é para se pensar um pouco também essa política do futebol. Vale a pena você trazer um jogador, gastar todo um dinheiro com ele, que você já tem na base um superior? Ou pelo menos no mesmo nível? Olha, depois desse ano, acho que eles vão pensar, e é muito, depois do intervalo, o América, que tem o Botafogo no Engenhão. Então não sai daí, olho no Minas do Esporte, olho na Band.